Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma excelente terça-feira para você. Nós estamos olhando para Gálatas capítulo 1. Estamos vendo dos versos 10 a 24 as credenciais de Paulo, mostrando o verdadeiro evangelho contra aquelas ideias dos judaizantes que vinham atacado a autoridade do apóstolo Paulo. E Paulo vai mostrando as suas credenciais aqui, né? Primeiro, ele mostra que ele quer agradar a Deus e não aos homens. Segundo, ele mostra que o evangelho dele não foi inventado por homem, mas foi dado diretamente pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, a mensagem de Paulo não foi recebida do homem. Ele diz, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado. Esta declaração foi particularmente dirigida contra os judaizantes, que receberam a sua instrução religiosa, principalmente da tradição rabínica, por meio de memorização. Em vez de estudar as escrituras diretamente, a maioria dos judeus, líderes religiosos e leigos, olhavam para as interpretações humanas das escrituras e a autoridade religiosa dos seus guias. A sua teologia, os seus padrões morais, as suas cerimônias tinham raízes na palavra revelada de Deus no Antigo Testamento. Mas as verdades e os padrões bíblicos tinham sido tão diluídos e distorcidos por interpretações humanas do judaísmo do tempo do Novo Testamento, que foi amplamente recebidas, mas por causa que o homem fez e o homem ensinou de acordo com a interpretação humana. Então, na verdade, embora eles honrassem a palavra de Deus, eles diminuíram ou diluíram a mensagem da palavra de Deus. Isso é realmente algo ruim. Quando o evangelho é diluído, quando a verdade é diluída, quando o ensino é diluído. E Paulo fala, olha, não foi homem que me ensinou. Paulo foi ensinado pelo próprio Cristo. Paulo sabia que não foram aqueles homens ou homem algum que ensinou. Embora ele tenha sido treinado nas escolas rabínicas, embora ele tenha sido um fariseu de acordo com a mais severa seita da religião, ele havia descartado qualquer noção que fosse de um aprendizado de um sistema religioso. Paulo não estava preso a um sistema religioso. Paulo estava preso ao evangelho, Paulo estava acorrentado à verdade, Paulo defendia a verdade. É engraçado que muitas pessoas hoje, elas dão tanto valor a tradições humanas ou aquilo que algum humano falou, que parece que a sua autoridade é tão alta quanto a própria Bíblia. Alguns, em alguns momentos, falam assim, não, mas Calvino falou isso, Lutero falou aquilo, fulano disse aquilo, John MacArthur, que eu sou alguém que amo os livros e o que John MacArthur fala, mas eles não são a autoridade. A autoridade é a Bíblia, a autoridade é o Evangelho, é essa autoridade que devemos olhar. E aqui estou falando das questões entre os evangélicos, porque é isso que, de certa forma, eu faço parte, é onde eu estou inserido. Então não vou aqui tratar de como os católicos veem isso ou outras religiões possam ver isso. Não, longe de mim tratar dessas questões, porque na verdade aqui estou falando do contexto que eu estou inserido. Aí às vezes a gente fala alguma coisa, não, porque fulano disse aquilo, porque ciclano disse aquilo, porque as institutas falam aquilo, porque a Spurgeon lá falou aquilo, porque a confissão de fé batista disse aquilo. Sinceramente, irmãos, eu fico com o que as escrituras dizem, eu quero o que as escrituras dizem, não estou preso a um sistema religioso, um sistema humano, mas ao evangelho de Jesus Cristo. Respeito, adoto algumas questões dessa, de confissões, elas fazem parte da nossa vida, mas elas não são superiores às Escrituras. Elas não podem ser equiparadas às Escrituras. Admiro todos esses homens que eu citei aqui, mas nenhum deles foi inerrante. Eles erraram, eles
cometeram falhas nas suas interpretações, como eu posso cometer e como qualquer outro pode cometer. Mas nós, quando olhamos para a Bíblia como escritura, palavra de Deus, e lembrando que o Evangelho foi Ele que deu, não recebemos de homem algum, mas sim recebemos do próprio Senhor, assim como Paulo. O Evangelho não foi inventado por homens, não foi transmitido na sua ideia original por homens. Era isso que Paulo estava dizendo, falando, não é a doutrina, não é aquilo, não que elas não sejam importantes, no nosso caso são, mas não é o que o homem ensina, é o que a Bíblia mostra, o puro e verdadeiro Evangelho, que possamos viver de acordo com a palavra de Deus, que ela seja o nosso norte, que ela seja o nosso guia. Grande e forte abraço, excelente terça para você, até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Uma palavra de amor, uma palavra